Fala, família Escapé, tudo bom com vocês? Bom, no início do Veda, nós falamos sobre qual visto nós utilizamos para vir para Portugal. E surgiram imensas dúvidas sobre como funciona, como proceder por vocês que estão aí no Brasil. Então, nós botamos o pé na estrada, viemos aqui para Cascais para conversar nada mais, nada menos do que com o nosso advogado, o Dr. Gustavo Carneiro. Então a gente vai entrar ali, vamos conversar com ele, bater um papo cabeça e tirar todas as suas dúvidas. Vambora? Então, bom dia, Raquel. Bom dia. Essa é a esposa do nosso querido Dr. Gustavo. E agora a gente vai... Vamos aqui a nossa entrevista. Aqui na presença ilustre do nosso Dr. Gustavo. Eu quero cumprimentar. Bom dia, Dr. Gustavo. Tudo bom com você? Tudo bem. Bom, como você viu aí, né, no nosso vídeo, surgiram imensas dúvidas e que só poderiam ser respondidas por uma pessoa de pleno potencial. E hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho com o Dr. Gustavo. E eu queria saber, Dr. Gustavo, como você sabe, nós viemos para cá como turistas, né? E várias pessoas que nos assistem vem nessa possibilidade de uma única forma realmente. Eu queria que o senhor falasse pra gente um pouquinho mais sobre da parte legal da história, que é interessante que as pessoas possam saber, né? Muitas pessoas pensam que o visto de turista, ele é aquele visto que a gente tem que ir ao consulado, solicitar a permissão para ingressar no país da Europa, né? Que esteja lá no espaço Schengen. Mas o visto de curta duração, que é o visto de turista, não necessita que a pessoa passe pelo consulado. É o visto que é mais utilizado, né, nesse momento para entrar no espaço europeu, na Europa, e é um visto que não necessita de irmos ao consulado para ter essa autorização de entrada. É claro, nós temos que respeitar algumas burocracias, que na verdade faz parte da lei, e que essas burocracias são os que as burocracias permitem que as pessoas entrem no espaço europeu, que são passaporte, seguro viagem, todas aquelas outras coisas que a gente já sabe que são obrigatórias para ingressar no espaço europeu. Sim. E, doutor Gustavo, a nível de curiosidade, né, a pessoa que solicita, né, que vem com dessa forma, ela precisa pagar alguma coisa? Não, ela não precisa pagar nada para entrar com visto de turista. Ela só precisa mesmo ter em posse os documentos de viagem, né, que são os documentos que estão lá descritos na lei, e assim ter autorização para entrar como turista em Portugal. E uma coisa a ser frisada, gente, que essa pessoa que entra dessa forma, ela tem um tempo de permanência em Portugal, né, doutor Gustavo? Exatamente. O tempo de permanência é de 3 meses, né? E esses 3 meses é num período de 180 dias. Então, ela pode ter várias entradas, né, em Portugal ou na Europa, no espaço europeu, no espaço Schengen, no período de 180 dias, mas não pode ultrapassar os 90 dias. Sim, sim. E aí vamos supor, né, que assim, tratando já com o advogado, obviamente, no caso meu e do Thiago, nós viemos para cá e a gente sentiu a necessidade de continuar no país. Como que eu posso proceder assim do lado legal da coisa? A gente sabe que isso é muito utilizado, né, pelas pessoas. Vêm como turista e depois aqui elas prosseguem no processo de legalização. A gente também sabe que isso não é o ideal. Sim. Inclusive a gente não incentiva isso. Por quê? Porque existem diversos tipos de vistos que podem ser aplicados e que vai facilitar a entrada da pessoa. Além de facilitar a entrada, ela já vai ser considerada e efetivamente legal dentro do país. Ela só vai precisar trocar esse visto por uma autorização de residência. Sim. Então, é assim, claro, a gente sabe isso aí, ninguém aqui é bobo, e a gente sabe que existe, que a pessoa vem como turista e vai, no decorrer aí do visto de turista, ao findar ou ainda durante o período de turista, ela busca a legalização.
Isso a gente sabe que acontece. Temos aqui lei para isso? Temos, claro que temos. Como temos diversos exemplos, como foi o caso de vocês mesmos que fizeram isso. Mas indicar? Nunca, nunca. Exato. Porque as dificuldades, elas são imensas. Só a gente que passou sabe. Só quem passou sabe as dificuldades que são. Exato. Então muita gente pensa, eu vou como turista, vou me legalizar. Pensem, tem muitos vistos, diversas possibilidades. Exatamente. Então, doutor Gustavo, como o senhor explicou aí, né, no caso meu e do Thiago, que nós, não só a gente, né, mas várias outras pessoas, que a gente entra, né, com visto de turista e tem a intenção de permanecer aqui no país. Depois desse processo, como é que funciona? Como é que seria aí o processo para que as pessoas entendam um pouco melhor assim? Quando você está aqui, entra como turista e depois você busca a sua legalização, você tem que fazer o quê? Você tem que manifestar o interesse, inclusive o processo chama-se manifestação de interesse, e você manifesta o interesse de permanecer no país. Para isso, você tem que comprovar, tem que fazer algumas comprovações, por exemplo, você tem que trabalhar, né? Você tem que contribuir para o país, de forma que você mostre ao país que você tem interesse em ficar. Então aí você tem ou trabalha por contrato, ou trabalha por recibo verde, que no Brasil, equiparando, seria o trabalhador autônomo, né? E a partir daí você tem os recibos, tem os seus vencimentos, você tem aqui o que a gente chama de meios de subsistência, que é para provar que você tem condições financeiras de se manter no país, e a partir daí o processo ele vai correr. O prazo, que muita gente pergunta sobre o prazo que leva de manifestação de interesse. O prazo médio é 1 ano. Pode variar para 10 meses, pode variar para 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Dependemos muito mais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o órgão que regula toda essa parte aqui de imigração, do que de nós. Então a gente, claro, a gente como advogado, a gente procura dar celeridade, mas de uma forma legal, Sim. que é buscando os meios legais para que esse processo se torne um pouco mais rápido. Interessante falar sobre o tempo, que eu ia te perguntar, doutor Gustavo, que é super importante. Algumas pessoas sempre perguntam pra gente, mas assim, só a nível de curiosidade, qual foi a manifestação de interesse que você fez assim, em tempo recorde? Bom, a manifestação de interesse que eu fiz em tempo recorde não chegou a 4 meses. Deu 3 meses e 18 dias, mais ou menos. Foi o tempo da pessoa chegar em Portugal e logo depois de 3 meses e 18 dias, mais ou menos, ter a residência na mão. Foi o tempo que eu consegui. E até hoje a pessoa me agradece. Pronto. Tá aí o fruto de um bom trabalho. Logicamente que a gente também sempre indica, né, doutor Gustavo, que a presença de um advogado nessas horas faz toda a diferença, né? Sim, faz toda a diferença, claro, porque a gente vive disso. Nós não somos curiosos, a gente vive disso. E uma coisa que eu queria deixar, Carol, bem clara aqui também, que pode ser uma informação também importante, é que, por exemplo, a pessoa está no Brasil e ela já está no planejamento de vir para Portugal. Então ela pode se adiantar em algumas questões, não só no planejamento financeiro, mas ela pode, por exemplo, documental. Nossa. Alguns documentos iniciais, vou dar só o exemplo do NIF, que equivale ao nosso CPF no Brasil, ele pode ser obtido com a pessoa ainda no Brasil. Ou seja, eu tô lá no Brasil, eu solicito o serviço do doutor Gustavo e aí eu já posso chegar aqui em Portugal com esse documento emitido? Sim, já pode chegar com o documento emitido. O documento ele é emitido aqui, a pessoa ainda no Brasil. E aí pronto. Esse é o primeiro documento, o mais importante documento Sim. de Portugal ao chegar aqui. E aí, no caso, a pessoa tem imensas possibilidades, porque daí já chega aqui com o NIF pronto. Você tem possibilidade, por exemplo, de arrendar uma casa com Sim. um pouco mais de facilidade, obviamente, né? De conseguir um contrato de trabalho com mais facilidade. E não só, né? Abre parênteses também para todos os outros documentos, que aí você teria que esperar o tempo Sim. do NIF e já está tudo resolvido, Exatamente, né? porque aqui não se faz nada sem o NIF. Seja arrendamento de casa, seja assinar um contrato de trabalho, seja assinar um plano de telefonia, não se faz nada sem o NIF. Então, se você chegar aqui e já ter o NIF, é uma grande vantagem. E só para complementar, por exemplo, existem bancos que têm aqui em Portugal e que têm suas filiais no Brasil. Sim, sim. Então, eles podem abrir conta com o NIF, né, que eles solicitaram. Eu sei que as pessoas têm um NIF provisório, mas o NIF provisório, veja bem,
ele só funciona para abertura de conta. Chegar aqui em Portugal não vai funcionar para nada. Ele vai ter que pedir o cancelamento desse NIF, que não serve para nada, o provisório, esse que ele pediu para abrir a conta, sim, que o banco, na verdade, forneceu para ele abrir a conta, e ele vai chegar aqui, ele vai ter que pedir o cancelamento desse NIF, que não é na hora. Então, depois que o NIF estiver cancelado no sistema, é que ele pode tirar o NIF definitivo. Se ele tirar o NIF a partir de lá, aqui, por exemplo, eu estou aqui, o cliente me solicita o NIF. Esse NIF não, ele é definitivo, ele não altera. Sim, sim. Então, nesse caso aí de quem faz, por exemplo, lá no banco, no fim das contas meio que atrasa um pouquinho, né, da impressão? Atrasa, porque quando ele chega aqui, esse NIF não tem validade nenhuma, ele vai ter que cancelar e primeiro, para depois ele pedir o definitivo, o sistema tem que sair do sistema provisório para que ele possa depois solicitar o definitivo. Ou seja, então tá aí, é um serviço especializado da advocacia do Dr. Gustavo, tá? E não só isso, ele lida com várias outras opções que caso você que é imigrante tenha aí, né, tá precisando de alguma ajuda nesse sentido, a gente aconselha muito a procurar o Dr. Gustavo, que ele cuida de nacionalidade, né? Desde o primeiro documento até... Exatamente, desde o início, desde a chegada aqui até a efetiva residência. É super importante, então vale muito a pena procurar aí a ajuda de um especialista no assunto. Doutor Gustavo, e uma coisa muito interessante que a gente do Casal Buscapé recebe todos os dias praticamente essa pergunta, e até a nível de curiosidade mesmo, no processo de legalização, existe alguma forma que eu consiga antecipar a minha manifestação, a minha autorização de residência? Bom, através da manifestação de interesse, existe um prazo, existe um script a ser seguido. Então, eu não consigo, pode ser o advogado, pode ser quem quer que seja, não consegue adiantar o processo. O que nós fazemos é fazer o processo de uma forma bem redonda para que não haja problemas no decorrer do processo. Não tem jeitinho aqui não. Não tem jeitinho. Claro, a gente sabe que existem pessoas que não são advogados, a sua maioria não são advogados, e que oferecem um serviço de adiantamento de processo. Gente. Claro, com um custo bem alto e que não funciona. Inclusive, só para corroborar o que eu estou aqui a dizer, alguns meses foi deflagrada aí uma operação em que foram presas diversas pessoas, em sua maioria brasileiras, e que houve adiantamento do processo. Conclusão, uma pessoa, claro, isso foi burla, né? E essas pessoas perderam as suas residências, foram expulsos do país. Então é assim, o jeito, ele não funciona, vamos fazer como tem que ser, a coisa certa. O prazo é um prazo que é para todos, então espera o seu momento, que ele vai chegar. A gente tem o caso aqui da Carol e do Thiago, que esperaram o momento deles, então aí agora desfrutam. E não foi pouco, né? Exatamente, desfrutam de uma vida como um residente legal em Portugal, que pode fazer tudo o que cabe ao residente legal. Exatamente. Então você como advogado, em nome dessas pessoas, você não compactua e de forma nenhuma isso é legal, né, de se fazer? Não compactuo, nunca, em tempo algum, eu utilizaria desse meio, ainda que eu tivesse acesso a isso, mas não utilizaria porque você vai perder a sua residência. Aqui não existe o jeito, espere o seu tempo. O seu tempo, ele vai chegar. O tempo, cada um tem um tempo. Se você fizer como tem que ser, o seu momento de se legalizar, ele vai chegar. Agora, não tente passar o carro, né, na frente dos bois, a carroça na frente dos bois. Faz tudo no seu tempo. A Carol é um exemplo disso. A Carol e o Thiago são exemplos claros disso. Esperaram o tempo deles e hoje aí desfrutam, têm os seus trabalhos, têm a sua vida legal em Portugal. Exatamente. E é aquilo, a gente tem só benefícios, né? A partir do momento que você se dispõe a viver a vida de um imigrante, a gente tem que abrir mão e realmente se dispor, né, de tudo aquilo que a vida de imigrante traz, e que não é fácil, né? Muitas vezes a gente enfrenta muitas coisas. Então, como é bom ouvir de um advogado que, caso você aí em casa tenha recebido essa proposta, olha, vem comigo que eu posso fazer um adiantamento aqui pra você. Assim como a gente recebe no nosso direct várias formas, gente,
Como é que eu faço para adiantar? Ou seja, vocês ouviram aqui, não tem como. É só maneira de levar o seu dinheiro embora. Então vale muito mais a pena você investir um pouco mais de tempo, procurar uma pessoa especializada, realmente um advogado, que é quem tem competência para fazer isso por você ou com você, e aí você consegue fazer aí as formas melhores das coisas, né? A gente sempre fala, deixa o jeitinho brasileiro no Brasil, vem pra cá virgem, novo, comece uma vida aí com novos princípios, de uma forma que você consiga obter sucesso aí em todas as suas caminhadas, porque sim, você vai ter, você não vai ser o único que chegou aqui e deu muito ruim, sabe? Todo mundo passa por dificuldades e por tempo, tem gente, como o Dr. Gustavo falou, que consegue residência em 3 meses, 1 mês, 3 semanas, mas tem gente que vai conseguir com 1 ano, 2 anos, 10 anos, sabe? O importante é você saber que você está dando o seu melhor, né, Dr. Gustavo? Isso aí. Para conseguir, obviamente que a gente orienta sempre que a pessoa tente ficar legal o mais rápido possível. Exatamente, se você fizer a coisa certa, né, a chance de dar certo é 100%. Muito Agora, bem. se você tentar desviar do caminho, há grande possibilidade de dar errado. Porque em Portugal, tudo é super investigado. Tudo é super investigado. E eles não fazem uma coisa assim, superficial, não. É a fundo. E quando essa investigação ela vem à tona, eles já possuem todos os elementos para acusação. Então, faça uma coisa como tem que ser. Espere o seu tempo. Faça um comparativo, por exemplo, de Portugal com outro país. Quanto tempo você levaria para se legalizar em outro país? Então, pô, em Portugal eu levo entre 10 meses e 1 ano e 4 meses. Pô, é pouco tempo. Exato. Para você viver legal num país da Europa, para você passear por toda a Europa e mostrar lá seu título de residência, poder andar livremente a hora que for parado numa imigração, alguma coisa nesse sentido, por exemplo, na Holanda, na Itália, na Espanha. Olha, não, eu sou residente legal em Portugal. Olha que maravilha que é isso. Exatamente. Como a gente sempre fala, a parte de você estar legal no país só traz benefício, né, doutor? É a questão de você ter, por exemplo, acesso à carta de condição, sim, a um trabalho mais digno. Então, assim, a gente quer enfiar na cabeça de vocês que pretende realmente migrar dessa forma, que a forma realmente, né, de conseguir as coisas é a parte legal, é a parte de esperar o tempo, investir realmente ali certos valores, porque demanda sim valores, né? Sim, claro, o CEF tem ali aquela multinha no final sim, exatamente, do período, tá atento então à multa. Convém ficar sempre atento a isso. Doutor Gustavo, e continuando aqui, né, só a respeito dessa parte de valores, a gente sabe que a gente não orienta de forma alguma, né, o senhor mais do que nunca como advogado, dessa forma, porque a gente não orienta a imigração ilegal, mas no meu caso e do Thiago, quando nós decidimos ficar em Portugal, nós, né, tomamos essa decisão e a gente começou o nosso processo de legalização, no final nós pagamos um valor ao CEF. É uma penalidade? Como é que funciona isso? O nome disso é coima, a gente chama aqui em Portugal de coima. E essa coima ela é aplicada a partir do momento que você ultrapassa o seu tempo de turista e solicita a manifestação de interesse. Então, a coima ela é cobrada depois do 3º mês, porque são os 3 meses como prazo de turista. E se você ultrapassar os 3 meses e depois solicitar a manifestação, você vai pagar uma coima. Essa coima ela tem um teto máximo hoje de 250 euros, mas aí vai depender do tempo que você ficar depois do teu prazo de turista, mas você não se livra do pagamento do cartão de residência. A emissão do cartão que você paga, independentemente de ter que pagar a coima ou não. Esse valor você paga. Agora, a coima ela vai depender do tempo que você ficou, sim, além do prazo de turista. Hoje o teto máximo são 250 euros. Sim, sim. Então, no caso, para ficar só passando pente fino, fiquei 3 meses em Portugal. Nesse período consegui um trabalho, gostei do país, vou permanecer, manifestei o meu interesse, recebi ali o e-mail do CEF, não pago multa. Exatamente. A partir disso fiquei 4 meses, ou seja, fiquei 1 mês período, né, fora do regular, aí eu já vou subindo, exatamente, e vou pagando o valor. Obviamente que a gente sabe que também tem a parte de prorrogação, né?
existe Sim. a possibilidade de você prorrogar também o prazo de turismo, né? Pode prorrogar o visto. Tem que solicitar ao CEF a prorrogação. Claro, tem os requisitos a serem cumpridos, mas pronto, Valores. tem os valores a serem pagos também, mas isso também pode sim, pode ser Pode feito. sim, verdade. É isso, então, ó, então já fica aí para ciente, caso você, como nós, manifeste o interesse de continuar no país. Vai ter que levantar aí uma graninha, né? Bom, gente, e eu queria finalizar esse vídeo de hoje, que é o último vídeo do Nossa Vida, com uma pergunta super importante e que para nós, assim, para eu e para o Thiago, e eu acho que para qualquer imigrante, é aquela famosa cereja do bolo, o que enche os olhos, o que brilha, o que faz a gente acordar todos os dias e batalhar cada dia mais, que é a famosa nacionalidade. Doutor Gustavo, como eu faço para obter a nacionalidade? Como é que é o processo aí em miúdos? De tudo que a gente falou aqui, eu acho que o mais importante é esse objetivo, é alcançar esse objetivo, que é a nacionalidade. A partir do momento que você tem a sua residência legal em Portugal, você passa a contar para o tempo de nacionalidade. Esse tempo de nacionalidade são 5 anos. Então, se você tiver a residência durante 5 anos, a partir do momento que você completar 5 anos, você pode e deve solicitar a sua nacionalidade. Aí os benefícios, que já eram muitos, eles praticamente são infinitos. Primeiro que ter aquele passaporte, né, que toda a gente quer. Primeira classe. Exatamente. Segundo, não ter mais que se submeter ao CEF. Exato. Então você não vai precisar mais ir lá. Então você vai ser um nacional português e vai ter todos os direitos que um nacional português ele detém. Então a vantagem maior de todas é que quando você se legaliza, você já começa a contar. Então, chegou em Portugal, da maneira que, pronto, que a gente sabe que é a correta, mas se você acha que deve chegar de outra forma, a gente também aqui não está para julgar ninguém. Busquem incessantemente a sua legalização, entendeu? Não pare para pensar em outra coisa. Tenha foco na legalização, porque ela vai te ajudar em tudo, do início ao fim. Exatamente. Então, aqui no caso, veio com visto de estudo, visto de trabalho, o caminho é esse, vai seguindo até você almejar aí a nacionalidade, né? Lembrando que, qual é o período, doutor Gustavo, que a gente chega lá? São quanto tempo de legalização, só para ficar frisado? Para a nacionalidade? Sim, sim. São 5 anos de residência legal. Isso também é muito importante, porque as pessoas pensam que cheguei aqui em 2000. Ah, mas minha residência legal foi em 2001, então em 2005 eu posso ter nacionalidade. Não, ela conta o prazo da residência legal, da data em que você tiver o teu título de residência. Esse período é o que conta, tá bem? Exatamente. Lembrando que sofreram algumas alterações, né? A gente não sabe se vai continuar para o ano. Sim, exatamente. Algumas alterações aí foram feitas nesse ano, mas como é anual, entre aspas, é anual, a gente não sabe como é que vai ser no próximo ano. Exatamente. Então fica aí a dica de que quanto mais você se empenhar aí em ter a sua residência, a sua autorização de residência, só tem benefícios a vir para vocês, tá? Pra gente, né? Porque a gente que também já tá nesse caminho, sonhando e almejando cada dia mais o nosso passaporte azul português, que é outra bom, viu, gente? Lembrando que não é só em prol da gente, né, em prol por exemplo, no nosso caso, meu e do Thiago, mas isso passa para os nossos filhos, para a nossa descendência aí, sempre vai ter um marco histórico de que teve alguém com residência aí, portuguesa, com nacionalidade. Doutor Gustavo, só uma questão aqui que me surgiu agora na cabeça, falei da questão dos filhos. Eu, por acaso, talvez pode ser a pergunta de alguém, por acaso eu perco a minha nacionalidade brasileira por eu solicitar a portuguesa? Não, também é uma boa pergunta. Não perde. Você fica com dupla nacionalidade. Nossa, portuguesa gente. E brasileira. Ou seja, ainda tá garantida suas férias lá no Brasil, tá bom, minha gente? Bom, acho que é isso, né, doutor Gustavo? Eu só queria falar uma coisa aqui que não estava no script, tá? Então eu vou falar. É que, assim como eu, muitas pessoas, elas buscam informações sobre a vida em Portugal. Então é muito importante, vocês que buscam, estão aí no planejamento para virem morar em Portugal, que busquem informações assim claras, informações retas, não coisas fantasiosas. E não por estarem aqui, mas foi, desde o primeiro momento que eu conheci, é um canal que traz a realidade, de uma forma, traz a real, como a gente costuma dizer. Não engana vocês.
É um canal que não cria aqui uma expectativa gigantesca de que é um mundo maravilhoso, o mundo da Europa. Realmente não é, né? Não é um mundo maravilhoso, a gente tem que caminhar, como a gente tem que capinar para conquistar o que a gente quer conquistar. Então, assim, sigam e indiquem o canal, porque é um canal que fala a verdade. Claro, eu já vi vários, mas assim, é o único canal, sou sincero mesmo, que não conta história, que conta a vida de Portugal como ela realmente é. É isso que eu queria deixar aí para as pessoas que estão aqui a nos assistir. Agradeço imenso as palavras, acho que cada dia mais é um impulso aí para o nosso trabalho, para continuar, né, instruindo vocês aí da melhor forma que a gente puder, tá bom? Lembrando que a gente sempre fala aqui que a nossa verdade nunca é verdade absoluta, né, doutor Gustavo? A minha verdade pode ser a sua, pode ser a do Thiago e assim sucessivamente. A gente tenta passar aqui o que a gente vive, obviamente, e é isso. Eu quero agradecer ao senhor pela tua presença, por ter disponibilizado o seu precioso tempo, que hoje em dia é o mais caro, é o tempo, para estar aqui tirando as dúvidas do pessoal do canal. Acho que, gente, valoriza esse cara aqui, porque esse cara é sensacional. E é isso. Muito obrigada. A gente fica despedindo, vamos se despedir do Veda com essa presença, gente. Que é melhor que isso? Eu acho que merecemos muito o seu like, o seu compartilhamento, porque, olha, vou te contar. Deu trabalho esse Veda, hein? Foram 31 dias de vídeos diretos, sem nenhum atraso aqui pra vocês, com o comprometimento do casal Biscapé. A gente fica por aqui, a gente se encontra muito em breve no próximo vídeo. E quem sabe com mais parcerias aqui com o Dr. Gustavo. E não se esqueça, se precisar de ajuda, se precisar de auxílio, procure ele aqui. O link do canal dele, do Instagram dele vai estar aqui na descrição. Então clica lá e corre pra procurar esse cara, porque olha, é sensacional. A gente fica por aqui. Tchau!